versículo 12. Nesta noite, o título desta mensagem é Frutificando através de uma frustração. Aleluia. Vou beber uma água aqui, gente. Louvado seja Deus. Hoje é meu dia de beber nesse copo maravilhoso. Deus é bom. Frutificando através de uma frustração. Olha lá que profundo. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz desta maneira: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte. Quem subiu ao monte? Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariotes, o traidor. Engraçado que a Bíblia faz questão de deixar bem claro que Judas foi o traidor. Nós temos o hábito de dizer que o escolhido não tem escolha. Sim ou não? Só que através dessa palavra você vai entender que o escolhido teve escolha. Jesus bem sabia cada um a qual ele tinha escolhido, sim ou não? Sim ou não? E nesta noite eu quero, por Deus, falar de 2 em especial, para que você entenda que o mesmo Deus que te chamou, foi o mesmo Deus que te escolheu. O que cabe a nós, a mim e a você, é sustentar os pensamentos de Deus ao nosso respeito. A Bíblia vai dizer, se eu perguntar para você, quem foi Judas Iscariotes? O que você vai me responder? Quem foi Judas Iscariotes, igreja? Ele caminhou com Jesus, foi escolhido por Jesus, viu a manifestação de Jesus, mas ele foi um traidor. E quando eu te pergunto quem é Pedro? Quem foi Pedro? Quem foi Pedro? O engraçado é que por mais que Pedro tenha errado, o que prevalece foi o que ele sustentou na sua caminhada com Cristo. E aqui eu quero que você comece a entendendo que por mais que muitas das vezes nós erramos, falhamos, choramos, tropeçamos, o que vai prevalecer é o que nós decidimos ser em Deus. Amém? Quando eu falo a respeito de Pedro, eu lembro que ele foi um discípulo que andou sobre o mar. Eu lembro também que ele foi alguém que negou Jesus 3 vezes. Mas eu também lembro que ele é amigo de Jesus. E também lembro que sobre ele Cristo edificou a igreja. A Bíblia vai dizer que havia 2 barcos na beira da praia. E havia ali pescadores. E aqui você vai começar a entender a mensagem. Pescadores esses que passaram a noite inteira pescando. Não eram amadores, não, eram especialistas. A Bíblia faz questão de dizer que eram pescadores. Eram pessoas que tinham habilidades para estar ali. Eram pessoas que conheciam sobre isca, sobre rede, se era com vara, qual que era o instrumento que tinha que ser usado para pegar qual tipo de peixe, sim ou não? Mas a Bíblia faz questão de dizer que eles passaram a noite inteira sem pescar nenhum peixe. A Bíblia vai dizer então que eles estão na beira da praia e eles estão ali lavando as suas redes. E aqui eu quero fazer um parênteses para a gente entender o que é rede. Rede muitas vezes é uma situação de frustração por algo que não deu certo. Eles eram pescadores, sabiam o que estava fazendo, mas nada pescaram. Quantos de nós
estamos lavando as nossas redes. E Cristo nessa noite está nos dizendo: volta para o alto mar e lança a rede. A Bíblia vai dizer que Cristo, Ele entra no barco de Simão Pedro, começa a ensinar a multidão. Ele começa a falar com a multidão e de repente Ele resolve aprofundar com Pedro. Olha que lindo. Alguém que estava frustrado, cansado, creio eu que emocionalmente abalado, porque não pescou nada. Imagina o cansaço de uma noite inteira de trabalho. E Cristo de repente, não é que Cristo não entendia o sofrimento, mas Cristo sabia o resultado que Pedro iria atingir. Não é que Deus era insensível, Deus sabia o resultado que Pedro iria atingir futuramente. A Bíblia então diz que Cristo fala com ele: vai para o alto mar. O que Cristo estava dizendo é: eu sei que você não pescou, eu entendo o seu cansaço, mas o que eu tenho para você ultrapassa a sua estrutura, então eu vou te ensinar a ir mais fundo. A Bíblia então vai dizer que Pedro, eu creio que ele vai cogitar, tipo assim: nossa, eu estou tão cansado. É assim com a gente, sim ou não? Eu passei por uma situação difícil, olha que legal. Tinha falado eu com Deus lá em casa: vou ficar quietinha, viu? Me dá uns dias, preciso ficar quieta, não falei com ninguém. E de repente ontem, eu fui para uma ultrassom. Você indo para uma ultrassom gestante é glória. Você indo para uma ultrassom onde tem grávidas e você não está, é dolorido. E Deus usa o pastor e fala: prega amanhã. E Deus fala comigo: volta para o mar, lança a sua rede. E aqui eu estou. E eu falei: Deus, como assim? Não estou entendendo. Pedro também não entendeu. Só que Pedro foi sobre a palavra de Cristo. E eu também estou debaixo de uma palavra, porque eu sei quem me chamou. E você também está sobre uma palavra. É por isso que você está aqui. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Pedro joga a rede. Eu fico imaginando, João, ontem eu fiquei lá em casa, pensando como é que os peixes estavam disputando para entrar na rede, os peixes iam morrer. Mas eles queriam participar do milagre de Cristo. Eu creio que eles estavam ali disputando um espaço para entrar na história. A Bíblia diz que quando Pedro resolve puxar a rede, o que ele não pescou a noite inteira foi o que ele apegou. Foi tão forte o que ele pegou que a Bíblia diz que o barco quase foi a pique. Que a rede começou a se romper. Foi necessário Pedro chamar ajuda, sabia? Foi necessário Pedro pedir ajuda, porque aquilo que Cristo tinha para ele, foi grande demais. Grande demais. Quando você entender que você não é apenas chamado, mas também é escolhido. Quando você decidir sustentar o chamado de Deus para a sua vida, virão pessoas para usufruir da superabundância de Deus em você e através de você. Sim ou não? Foi assim com Pedro, não será diferente conosco. O que Cristo tinha para Pedro era muito maior que ser simplesmente um pescador de peixe. Cristo entendeu a frustração de Pedro, sarou o emocional de Pedro, se manifestou profundamente com Pedro e revelou o propósito para a vida de Pedro. Em qual parte da situação você está hoje? Você está na parte da frustração? Está frustrado, está chateado, está magoado, está ferido? Você está na parte que Cristo está manifestando com poder, com graça?
Está superabundando sobre a sua vida? Ou você já recebeu a revelação do que Deus quer para você e em você? A Bíblia vai dizer então que Cristo fala com Pedro: agora você já não vai ser mais pescador de peixe. Vou fazer de você pescador de homens. Olha que lindo. Aparentemente uma frustração, aonde nasceu um ministério. Tem situações dolorosas que forjam o nosso caráter e nos prepara para exercer aquilo que Deus nos chamou para ser. E nós precisamos aceitar, porque independente da situação, rindo ou chorando, tudo é para a glória de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E é bom mesmo. Agora imagina comigo, quero que você use bastante a imaginação. Se Pedro tivesse olhado o que ocorreu na noite passada. Ah não, Jesus, não vou não, porque eu estou muito cansado, eu já tentei a noite toda, não deu certo, vou não, viu? Se Pedro tivesse ficado preso à frustração de não ter pescado nada, sabia que, por muitas das vezes, nós não recebemos o novo de Deus, porque nós ficamos presos a mágoas passadas, a coisas que a gente ainda não venceu, porque a gente não quer vencer? Natália, você não pode falar isso, posso, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. Está decretado isso, então eu posso falar. Nós temos que querer vencer. Imagina então se Pedro tivesse feito vista grossa ao chamado de Cristo e permanecido lavando as redes. Como assim? Remoendo aquilo. Não vou não, Deus está doendo. Não vou não, Deus está cansado. Não vou não, Deus, eu puxei tanto, meus braços estão pesados, não vou. Não, sobre a tua palavra eu vou. Se Pedro tivesse permanecido lavando as redes, ele não seria sobre ele edificado a igreja. Ele não teria a chave do reino dos céus, não teria andado sobre as águas, não seria amigo de Cristo e pior, talvez, não seria salvo. Você está começando a entender que mesmo se você estiver frustrado, machucado, ferido, você nasceu para frutificar, que as suas dores Deus pode usar para sarar outras pessoas, gerar frutos. Nós nascemos para produzir. Tem época que a árvore para ser boa tem que ser podada. A Luciene sabe muito bem disso. Tem época que para a árvore ficar mais forte tem que ser podada com mais vigor, para dar mais força. Para quando vir o vento ela ter mais força para sustentar, sim ou não? Quando Cristo escolhe a Pedro, ele sabia que ele o negaria 3 vezes. Cristo já sabia. Ele já sabia. Mas também sabia que ele iria se arrepender. Cristo também sabia que Pedro o amava. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Que Cristo não errou quando te escolheu. Mesmo sabendo que você é do jeito que é. Mesmo sabendo que eu sou avacalhada. Mesmo sabendo que tem hora que eu quero ficar quieta. Mesmo sabendo que tem hora que eu estou chorando, estou rindo. É assim com você também. Mesmo sabendo que tem dias que a gente não quer vir na igreja. É mentira? Mas Deus não errou quando te escolheu. Porque foi Ele que te fez. Ele te conhece antes mesmo da sua existência. Foi assim com Pedro. Pedro é aquele que numa madrugada, enquanto todos estavam temendo. Imagina só você de madrugada. Está no mar e de repente você vê um homem andando sobre o mar. O que você faria, igreja? Eu já queria ir para a glória. Não teria a fé de Pedro. Pedro é ousado, Pedro é corajoso. Cristo fala, sou eu. E ele mais ousado assim, se és tu, manda que eu vá. Olha que ousadia, gente. E a Bíblia diz que o Senhor fala com ele o quê? Vem. O que Pedro faz? O que Pedro faz, igreja? A Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas. É assim quando Deus nos chama, né? Quando a gente aceita Jesus, nós somos empolgados. Natália limpa a igreja, vou, faz isso aqui, vou. E de repente começa a vir as aflições. A gente começa a esmorecer, começa a querer parar. Pedro começou a afundar, mas ele lembrou de algo. Sobre o mar não estou só, Cristo está, ele chamou por Jesus.
E é isso que devemos fazer quando as coisas ficarem difíceis. Sabe o que eu aprendo aqui? Foi o único que teve fé para sair do barco. Foi o único que teve fé para andar sobre as águas, mesmo que tenha afundado. Foi o único. Pedro afundou, mas teve coragem de ir. Mas quando ele afundou, ele lembrou que Cristo estava com ele. E ele não desistiu. Ele não desistiu, porque ele sabia quem era Jesus. O segredo para nós sustentarmos os pensamentos de Deus para nós é entender que tropeçar faz parte, chorar faz parte, sentir dor faz parte, ter angústia profunda faz parte, mas desistir. Eu quero que você entenda nessa noite que desistir nunca será uma opção a quem escolhe e pertence a Cristo. Chorar você vai chorar, sentir dor você vai sentir, mas desistir nunca será uma opção para um cristão. Você não tem a opção de desistir. Pode vir chorando, pode vir gemendo, pode vir rastejando, mas desistir jamais. A parte difícil não é crer no que eu te entreguei. A parte difícil é receber o que eu te dei e sustentar o que eu te entreguei. É hora de trazer para a superfície o que eu te dei e colocar em evidência no campo de acesso visível. E eu quero te fazer uma pergunta. O que vale mais? Quero que você reflita. O barco ou a rede? O barco ou a rede cheia de peixes? O que vale mais? Refletiu, igreja? O que eu estou querendo te dizer é que quando aquilo que Deus te mandou buscar for mais pesado que a estrutura que você tem para receber, ei, aguenta firme, porque faz parte do processo. Aguenta firme, o seu barco não vai a pique, faz parte do processo. Vai poupar a estrutura com medo de afundar, ou vai soltar a rede, ou vai sustentar o que Deus já te deu. Você sustenta ou solta? Eu estava conversando com a Samantha, muito abalada nesse dia. Aleluia. Vocês não estão fazendo, igreja, aleluia. Glória a Deus. Eu estava conversando com a Samantha outro dia, a respeito de fé. E eu falei com ela, nossa, não estou tendo fé. Porque há mais ou menos 6 anos atrás, quando a Lavínia era bem novinha, 5, né? O Senhor falou comigo que de mim Ele queria a fé. Então eu não estou tendo fé suficiente, porque eu quero que ela, né, levanta, anda, corre, faz o que acontece. E com frequência o Senhor vem falando comigo de fé. E ela, não, Natália, você tem fé, mas nem tudo, né, é como a gente quer. Mas aí Deus me trouxe um outro entendimento. Que fé não é viver no sucesso, é não desistir no tempo de construção. A fé é permanecer no tempo de dor, crendo quem Deus é. A fé é sentir dor, sabendo que Deus está no controle. A fé é ter a certeza de que se Deus fizer, Ele é, se não fizer, Ele não é, porque Ele não se baseia no que faz. Ele é o que é e ponto final. E isso trouxe um ânimo para a minha alma, porque eu entendi que para mim ter fé não significa que eu tenho que estar aqui. Eu tenho que permanecer assim, olhando para o alto de onde vem o meu socorro. Porque o meu socorro vem de Deus. E isso trouxe calma ao meu coração. Achei lindo. Achei lindo. A Bíblia vai dizer em Lucas 22 que Pedro, depois de ter andado com Jesus, visto os milagres de Jesus, Pedro nega a Cristo. Imagina agora comigo o psicológico de Pedro. Pedro não era qualquer homem. Pedro tinha visto com seus olhos quem Cristo era, tinha participado da manifestação de Deus, de Cristo.
sabia dos projetos, sabia de tudo. Mas Pedro também era humano, assim como eu e você. Então Pedro nega Jesus. Só que, mais para frente, eu fiquei pensando, o que levou Judas a suicidar? Será que foi o remorso, foi a tristeza, foi a angústia? O que foi? Porque a Bíblia fala que Judas, ele vende Jesus. É pior ainda, né? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos vendido, trocado Jesus por alguma coisa? Mas eu descobri na palavra do Senhor que o que matou Judas foi o que está escrito em Tiago 1,15. O pecado não confesso gera... Que isso, gente? O pecado não confesso gera... Judas não confessou, não se arrependeu, gerou morte. Em contrapartida, Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz em João 21:15, que agora Cristo vai restaurar a identidade de Pedro. Porque lá atrás, ele ficou frustrado por ter negado Jesus. Pensa, sabe quando você erra, vem aquele peso, que é o Senhor te confrontando? Se arrepende, meu filho, rápido, vão. Você pode morrer no pecado, arrepende. Eu fico pensando, Pedro sentindo aquilo remoendo, aquilo doendo. E Cristo começa a dizer para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Devia ser difícil falar isso para Jesus depois de ter traído, né? Jesus pergunta para ele mais uma vez, Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando Jesus olhando no olho de Pedro e perguntando isso. E Jesus sabendo que eu traí ele. Sim, Jesus, eu te amo. Imagina Jesus perguntando para você, pastora Edneia, você me ama? Felipe Israel, você me ama? Lorena, você me ama? E Cristo pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Cristo estava reafirmando a identidade de Pedro. Cristo estava restaurando a Pedro. O que Cristo estava dizendo é, Pedro, você não é o erro que você cometeu. O que Deus está nos dizendo nessa noite é, vocês não são os erros que vocês cometeram. Eu sei os pensamentos que têm ao seu respeito. O que Cristo estava dizendo é, você não é o erro que você cometeu. Você é quem eu disse que você é. Cristo estava injetando fé, identidade em Pedro. Você é chamado e escolhido. Sustenta, Pedro, os meus pensamentos ao seu respeito. Sustenta, Pedro, o meu chamado. Apacenta as minhas ovelhas. Nós temos que lembrar de onde nós caímos, onde nós paramos. Comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, porque Cristo está perguntando para mim e para você, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Sustenta o que eu te dei para sustentar. Vive o que eu te chamei para viver. Seja quem eu te separei para ser. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui. E eu quero dizer, viva o seu chamado, suporte o processo e sustente os pensamentos que Deus tem para você. Nós não somos daqueles que recuamos, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que param à beira do caminho, mas nós prosseguimos firme para o alvo, porque o nosso Redentor, o Rei de Israel, vive. O que eu estou querendo que você entenda nessa noite pela palavra de Deus, é que mesmo se você estiver vivendo
Mesmo se você estiver passando por um momento difícil, frutifique. Tem pessoas esperando o seu fruto. Tem pessoas esperando Deus te usar. Natália está doendo, Natália está sangrando. Não tem problema, porque o mesmo Deus que abre ferida é o mesmo que fecha. Natália, eu não aguento. A Bíblia diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Natália, não dá mais, dá. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Quem pode parar o Deus que te chamou e te escolheu? Quem pode parar o Deus que te levantou? Quem pode impedir o manifestar de Deus em você? Quem pode parar? Ei, se está doendo, fala com Ele. Ah, Deus, eu errei, confessa, porque Ele é Deus de misericórdia. Se nós abandonarmos, confessarmos, nós vamos alcançar misericórdia. O que Deus tem para nós nessa noite é: sustenta, frutifica através da sua frustração. Sustenta, aguenta. Se está difícil, peça socorro. Se está impossível, peça ajuda, porque Ele é misericordioso. Se está doendo, grita por socorro. Ah, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, ouve o meu clamor. Ah, Jesus, olha para mim. É só você chamar. Chama por Ele. Chama por Ele. Natália, eu não tenho força para chamar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Chora diante dEle, mas não desiste de ser quem Cristo afirmou que você é. Deus não errou quando te escolheu. Ele não errou quando te chamou. Você é chamado, você é escolhido. Deus confiou em você algo grande. Então frutifica. Frutifica. Oh, aleluia. Aleluia. Te exaltamos, grande de Israel. Oh, santo, aleluia, glórias a ti, santo Deus. Feche os seus olhos, igreja, vamos orar. Se nessa noite você não está aguentando, se nessa noite você está pensando em desistir, eu te convido, vem aqui à frente. Se você não está aguentando o que está vivendo, vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Natália, está pesado, eu não estou aguentando. Natália, meu barco parece que vai à deriva. Natália, eu não aguento mais. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você não está aguentando, você quer voltar para Jesus, vem aqui à frente. A hora é agora, amanhã não pertence a você. Natália, minha alma está sangrando, eu não aguento mais. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Natália, eu estou sem força, minha fé está abalada, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Samanta vai ministrar o louvor, fique à vontade. Você vai chegar. Oh, grande. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai citar os sonhos de alguém de novo. Se coloca só para os seus pés, igreja. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar.
Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar, igreja. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Declare isso. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Oh Deus, te bendizemos. Nós não vamos parar, porque o Deus que garante a nossa vitória é eterno. O Deus que garante a nossa vitória é eterno. Nós depositamos a nossa confiança, o nosso coração, as nossas expectativas no Senhor. Nós te exaltamos, porque o Senhor garante a nossa vitória. Mesmo chorando, mesmo gemendo, nós não vamos parar. Nós não vamos recuar. Nós vamos continuar, nós vamos prevalecer, porque o Senhor garante a nossa vitória. Aleluia. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar. Você não vai. Oh, Santo, a tua presença nos consola, a tua presença nos revigora, a tua presença nos põe de pé e nos faz permanecer de pé, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que chorando, gemendo, nós não vamos parar, porque o Senhor renova a nossa estrutura. O Senhor dá força, o Senhor revigora a força do cansado, dá ânimo abatido. E a tua palavra diz que diante do Senhor, a Deus, a tristeza, ela salta de alegria. Diante do Senhor, a tristeza salta de alegria. Aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso
não dá pra viver sem sentir a tua presença do meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e estou de novo aqui e quero teu poder. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes consigo nem. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh, Hosana aquele que é eterno, Hosana aquele que é eterno, aleluia. Vou ressaltar de novo algo importante. O pastor pediu para dizer. Então você vai dizer para o seu irmão para gravar, porque se você vier no culto de manhã, vou te mandar na parede. Vira para o seu irmão e diga: meu irmão, você que está online também, tá? Meu irmão, culto na IBTD,
neste domingo. É só às 18 horas. Não é 18h01, 18 horas. Amém? Vamos embora? Levante suas mãos. Puxa a bênção apostólica aí, João. 1, 2, 3. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E tenha misericórdia de ti. E te dê a paz. Vá em paz, um final de semana repleto da presença do Senhor.